Bebeu água? Tá com sede? Porra, vai continuar. Alô bonitão, alô bonitona, olha só quem tá de volta aqui no Agora Disserte. Eu mesmo, professor Lúcio Brandão, o seu professor de Geografia aqui do canal. Belezinha? Show de bola? Olha, você que já tá chegando, já deixa o seu likezinho, já se inscreve, porque dá muito trabalho fazer esses vídeos, preparar esse conteúdo especialmente para você. E você pode ajudar a gente dando aquele likezinho, se inscrevendo no canal, ativando as notificações, compartilhando com os seus amigos que estão aí estudando para chegar, seja na prova do Enem, seja nos vestibulares, na prova da escola, concurso, enfim, compartilha com todo mundo. É uma das melhores formas de você ajudar a esse canal crescer e continuar preparando material para você, belezinha? Então, o nosso tema hoje é crise hídrica, um tema um tanto quanto forte, um tema atual e que poderia estar presente em qualquer uma das provas da atualidade, certo? Bem, para começar a gente vai perguntar, onde nós usamos a água? Vamos lá, confere aí comigo na sua tela esse gráfico da ANA, Agência Nacional de Águas, de 2017, que fala sobre o total de água consumida no Brasil, a média anual. Então perceba que a irrigação ela vai ser o que vai ter o maior consumo, 67,2%, seguido aí do abastecimento animal, depois da indústria, até a gente chegar no abastecimento urbano, mineração e o abastecimento rural. Então, até aí tudo bem. A gente entendeu como é que é esse panorama, vamos entender por que existe uma crise, tá bom? Segundo a ANA, nosso consumo aumentou 80% nos últimos 20 anos. Até 2030, teremos um acréscimo de aproximadamente 30% no consumo de água. O crescimento está diretamente associado ao desenvolvimento econômico e à urbanização. Então, a gente vai ter desenvolvimento econômico, a gente vai ter mais necessidade industrial, mais necessidade agrária. O Brasil é um país com o seu ponto agroexportador muito forte, Então, ele vai precisar de muita água para irrigação, muita água para as criações que existem, Então, isso vai consumir muita água. Maior a produção, maior o consumo de água. Mais cidades, maior o consumo de água, maior geração de esgoto, enfim. Tudo isso vai ser responsável pela maior necessidade. Além disso, nossa população ainda está crescendo. A gente sabe que a gente está muito próximo de começar a diminuir. Tem um vídeo do Agora Disserte que fala sobre isso. Se você não viu ainda, clica aqui no card que eu vou deixar para você. Como nós ainda estamos crescendo, consumindo mais água, beleza? A crise hídrica brasileira. Vamos entrar no nosso tema central, que é falar sobre essa crise hídrica. Bom, embora diversas ações de gestão de recursos hídricos estejam em curso, alterações no ciclo da água impõem grandes desafios à geração durante período de escassez. Essas alterações podem decorrer tanto de mudanças no clima como no aumento contínuo das demandas. Aí está o texto da ANA, também a nossa Agência Nacional de Águas, de 2017, do relatório produzido por eles. Então a gente vê aí um panorama da dificuldade desses recursos hídricos chegarem, que vão gerar essa crise hídrica, principalmente nos momentos em que o clima não favorece. Existem mudanças climáticas, possíveis diferenciações nos padrões de chuva que vão gerar esse tipo de crise, mas não é somente o problema da chuva. Então, vamos lá. Os padrões de distribuição de chuvas variam naturalmente, porém, nos últimos anos, têm sido observados eventos extremos de seu excesso ou escassez que podem ser indícios de mudanças climáticas e alterações nos padrões da precipitação no Brasil. Estiagens, secas, enxurradas e inundações representam cerca de 84% dos desastres naturais ocorridos no Brasil de 1991 a 2012. Então, a gente tem aí uma discussão que vai falar sobre essa questão climática. A gente vai ter certos pontos do Brasil onde a gente vai ter uma incidência maior de chuvas,
né? Uma grande quantidade de chuvas e outros pontos do Brasil onde a gente vai ter a incidência de secas muito grande, né? De acordo com o clima. Isso daí a gente vai lembrar também e falar um pouco sobre esse balanço hídrico. O que é o balanço hídrico? É a quantidade de água que eu tenho disponível e a quantidade de consumo que eu tenho que atender, né? Então eu preciso ter um balanço positivo, ou seja, eu tenho que ter mais água do que necessidade. Caso contrário, eu estouro aí uma crise hídrica. Show? Seguindo. A gente pode ver esse quadro aí, que também faz parte do relatório de 2017 da Agência Nacional de Águas, a relação entre as secas no Brasil de 2013 a 2016. Em laranja, a gente percebe o número de eventos de seca, né? 2013 aí, 1.054 eventos. Já em 2016, a gente tem 2.012 eventos. E o número de pessoas atingidas, afetadas, né, em milhões. Você pode perceber que a quantidade de pessoas afetadas é muito grande. Em 2016, a gente teve 18,4 milhões de pessoas que, de alguma forma, foram afetadas pela crise hídrica, né? E a gente sempre lembra que a crise hídrica ela sempre existiu em alguns pontos do Brasil que são naturalmente semiáridos, que têm menos acesso à água. Mas agora, essa crise ela é tão falada, tão discutida, porque ela começou a afetar áreas que até então não tinham problemas de água, como é o caso do Sudeste. E aí a gente continuando essa mesma discussão, a gente percebe que, olha só a quantidade de seca de 2013 a 2017 por cada região, né? Participação de cada região, e a gente pode ver em percentuais. No Nordeste, 83% dos casos de seca foram lá. 15% no Sudeste, 2% no Norte. Mas aí beleza, a gente já sabe que existe uma crise hídrica, falta de água, né? Falta de água, como eu já disse, que sempre existiu, mas que agora começa a atingir outros pontos do Brasil. Quais são os fatores geradores dessa crise, professor? Vamos falar sobre eles? O primeiro é a questão da abundância de recursos. Ué, não entendi. Você está falando que a gente tem uma crise de falta d'água, mas está dizendo que o motivo é que tem abundância? Exatamente. A nossa cultura, ela se acostumou a ter um acesso muito fácil à água, né? Então a gente não se preparou em nenhum momento, não deu valor devido a essa água. A gente só começa a dar valor quando ela começa a faltar na nossa torneira. Aí a gente começa a ter um valor por aquilo. Porque no Brasil a gente tem uma abundância de água muito grande, tanto superficial como subterrânea, né? E a gente se acostumou a ter muita água, lavar a calçada com borracha, né? Encher, esvaziar várias vezes a nossa piscina, tomar banho de horas, enfim, gastar muita água na indústria, gastar muita água no setor agrário, gastar muita água na cidade, vazamentos por toda parte, porque a gente se acostumou à água com facilidade. Crescimento do consumo, irrigação, indústria e doméstico, né? Então o país ele vai ter um grande desenvolvimento nos últimos anos, ele vai começar a exportar muito no setor agrário, exportar e produzir muito para o setor interno e externo na indústria, e também as grandes cidades vão começar a aumentar cada vez mais, vão ser inchadas cada vez mais. Isso vai fazer com que eu precise de mais água, mais acesso à água, mais consumo. Vou começar a gastar os mananciais hídricos que a gente tem disponível. Uma outra questão é a falta de investimento. Sim, durante essa crise hídrica, o que a gente mais escuta é dizer que a culpa é de São Pedro. Porém, vale lembrar que o planeta Terra tem 4,5 bilhões de anos, né? A nossa história não é essa história tão recente assim. Então o planeta já foi muito mais quente, muito mais frio, muito mais água em geleira, muito menos água em geleira, muito mais seco, muito mais úmido. É natural esse processo de mudança, assim como o processo de mudança climática, tudo isso é natural. O que acontece é que a gente não pode esperar o problema chegar para criar infraestrutura. A gente tem que precaver, criar políticas públicas que a gente tenha uma precaução, infraestrutura, para que se daqui a algum tempo, no futuro, acontecer algum cataclisma, alguma mudança no clima e surgir a falta d'água, eu tenho que ter recursos.
Então, da mesma questão que a gente viu lá no início, entre as pessoas, vai ter sempre água, a política também tratou da mesma forma isso e não investiu em obras que permitissem com que você tivesse uma estrutura para aguentar a crise hídrica. Diminuição no regime de chuvas. Se você já assistiu o nosso vídeo sobre a Amazônia, se a Amazônia pode virar uma savana, não assistiu, dá uma clicada aqui no card, eu vou deixar para você esse vídeo. Lá a gente fala sobre a questão do desmatamento na Amazônia. E além disso, como a Amazônia ela é um importante catalisador através dos rios voadores de umidade para todas as outras regiões do Brasil, principalmente a região sudeste e centro-oeste. Né? A partir do momento que a gente vai ter um maior número de desmatamentos, uma diminuição dessa floresta, ela vai conseguir transpirar, enviar menos água nesse processo, diminuindo também o regime de chuvas. Esse é um dos fatores que fazem com que esse regime mude. Um outro fator é a presença ou não do El Niño, né? Que eu não vou explicar aqui com detalhes, mas é o aquecimento das águas do Pacífico, que faz com que a própria relação de chuvas se diminua ou aumente em alguns lugares, mudando essa relação, beleza? E dando prosseguimento, a gente vai ter maior evaporação e menor alimentação. Falta de chuvas, maior aquecimento, climas mais quentes. Isso vai fazer com que eu tenha maior evaporação de água, né? E como eu tenho menos chuva, eu vou ter maior reabastecimento desse corpo hídrico, fazendo com que eu tenha uma defasagem. Lembra o que eu falei da balança hídrica? Eu tenho que ter mais oferta do que eu tenho que ter de procura, senão eu vou acabar zerando esses corpos hídricos. Isso é um problema muito sério. Crise dos reservatórios e dos corpos hídricos, por causa de cada vez mais baixos, cada vez mais exigidas essas águas, vão fazer com que você entre em colapso. Aí a gente pode ver, ainda do relatório da ANA, né? A crise ela é constante, mudando apenas de lugar. O seu caráter ele é cíclico, como eles dizem, né? E aí, ainda segundo a ANA, a gente vai ver esse gráfico agora que está na sua tela, que ele vai falar sobre as ações para a segurança hídrica. E aí a gente tem 3 estágios. Um que é de planejamento a longo prazo, que vai trazer situações mais demoradas, porém mais efetivas, né? E do outro lado, que são as medidas reativas, elas são ações emergenciais, de curto prazo e de combate. Mas e aí? Beleza, já sabemos como consumimos a água, já sabemos a crise, que a crise existe, por que ela existe, mas quais são os efeitos gerados por essa crise? Então, a gente vai ter uma redução na geração hidrelétrica. Como a gente sabe, a maior parte da energia gerada no Brasil e utilizada no Brasil é a energia hidroelétrica, né? Feita através da transformação da força cinética da água, da força do movimento da água em força elétrica, em energia elétrica, né? A gente tem muitas hidrelétricas no Brasil e elas dependem dessa força da água. Quando você tem uma diminuição nesses corpos hídricos, essas comportas elas têm que ser abertas, né, para poder liberar o fluxo de água. E com isso não gera a mesma energia ou gera uma quantidade menor de águas. Então aí a gente já tem um problema. Diminuição da produção de energias, o que vai fazer com que a gente ligue, por exemplo, as termoelétricas, onde a energia é muito mais cara e muito mais danosa para o meio ambiente. Intensificação do uso de mananciais subterrâneos. Isso é um outro problema, porque a gente tem, ainda bem, mananciais aquíferos, né? Mananciais internos muito grandes, não só aqueles poços artesianos que a gente usa costumeiramente em nossas casas, mas existem grandes aquíferos, grandes reservas subterrâneas no Brasil. E com a falta de água superficial, a gente se vê obrigado a começar a extrair desses recursos, que são recursos para o futuro, né? São reservas importantíssimas que devem ser preservadas. A gente não deve começar a queimar esse saldo ainda. A gente deve preservar para que use o mínimo possível esses recursos subterrâneos. Diminuição na qualidade da água, impactos na saúde. Então, eu vou começar a utilizar tanto essa água, vai diminuir tanto essa água nos corpos hídricos,
que eu vou ter vários problemas. Um caso muito interessante é o seguinte: quando você diminui um determinado reservatório de água, o nível de água, aquelas bactérias que estavam diluídas dentro dessa água, elas vão começar a se intensificar, porque você tem menos água, mais incidência de calor, elas vão se proliferar e não vão ser diluídas por essa água, né? Isso vai gerar o quê? Um problema para quem consome essa água, né? Problemas de saúde pública, efetivamente. Conflitos pelo uso da água. Acho que existem milhões e milhões de filmes que mostram muito bem isso, né? A água, ela é um bem profundo e já existem hoje no Brasil, já existem conflitos pela posse da água, né? Aqueles que são poderosos, aqueles que estão fortemente armados, eles protegem os mananciais de água e cobram pedágio para quem quer poder pegar um balde d'água para levar na sua propriedade. Já existe isso, né? E eu gosto sempre de chamar você para o pensamento. Imagina, se as pessoas fazem guerras enormes em busca de petróleo. Petróleo que vai usar, claro, é importante, vai usar no nosso carro, vai usar nas coisas que a gente usa, no nosso celular, por exemplo, mas a gente sobreviveria tranquilamente sem o petróleo. Imagina que tipo de guerras podem acontecer quando a água começar efetivamente a sumir do mundo, né? A água que é um bem fundamental para a vida. Imagina quantas guerras isso pode causar. Então está na hora da gente começar a repensar esse consumo de água. Ainda mais nós que somos um dos países que mais reservas de água tem. Todo mundo vai querer vir aqui buscar, né? Suspensão do uso, já falei sobre isso, a questão do racionamento, a gente começa a racionar a água, né? Você tem a água durante um período do dia, quando tem, nos lugares mais distantes nem isso chega, porque você tem que reservar, restringir ao máximo esse uso. Racionamento de abastecimento e os impactos econômicos mais variados. Se eu tenho menos água para irrigação, menor produção, menor venda, né? Áreas turísticas que não têm acesso à água vão ter menos turistas. Enfim, todos os impactos econômicos que estão envolvidos na diminuição do acesso à água. E aí a gente pode observar, né, essa imagem, que é uma imagem muito costumeira em certas partes do Brasil, principalmente do semiárido, né, que a gente vê tanto a vegetação quanto os animais ali mortos por falta de acesso à água. E se você observar ali entre os animais e as árvores, existe uma passagem que parece ser um antigo rio que agora está totalmente seco, né? O uso da água, ele é importantíssimo, ter acesso à água é importantíssimo. Eu sei muito bem que não somos nós que utilizamos mais água. Como você pode perceber, a irrigação é onde mais água é despendida, né? Mas nós também temos o nosso papel nessa crise, né? Até quando a gente vai desperdiçar nossa água? Até quando a gente vai ficar lavando a calçada com borracha aberta, lavando o nosso carro, gastando água? E a gente vai vir e mexe ouvir aquele velho ditado: não, mas eu pago a minha água, eu posso gastar o quanto eu quiser. E a questão não é o quanto você paga por essa água, se você paga ou não paga, se paga muito ou se paga pouco. A questão é que essa água, ela está acabando. De 100% da água que existe no mundo, 3% só é água potável. Desses 3%, apenas 1% está disponível, porque os outros 2% estão em forma de geleira. Desse 1%, nós estamos consumindo desvairadamente até que ela chegue a acabar. Temos uma crise, temos um problema seríssimo que vai se desenvolvendo de forma silenciosa. E não, a culpa não é de São Pedro. A culpa é minha, a culpa é sua, a culpa é do poder público e da falta de políticas públicas e de educação que possa conscientizar a nossa nação sobre esse assunto. Mas não basta só ter uma crise, não basta só ter um problema. Temos que resolver esse problema. E eu vou contar com você e com a professora Sabrina, que está vindo aí, para poder criar uma ideia de como resolver essa crise hídrica. Valeu, rapaziada. A gente se vê semana que vem. Vai, Sabrina! Fala, queridinho. Tudo na paz? Olha quem chegou para encher o seu coraçãozinho de quê? De muito amor. E hoje a gente vai continuar debatendo, a gente vai problematizar esse tema aí que está na sua tela. A crise hídrica no Brasil. Eu já começo a nossa conversa dizendo que não, a culpa não é de São Pedro. Por que eu estou te dizendo isso? A gente está muito acostumado a ouvir falar o seguinte:
Ah, crise hídrica no Brasil é porque não chove. Tem que resolver com o cara lá de cima. São Pedro tá de mau humor. Mas quando a gente vai analisar mais a fundo, a gente percebe que a culpa não é, do sobrenatural, não é do cara lá de cima. Então vamos ver de quem é a culpa? Quem são os responsáveis pela crise hídrica no nosso país? Coloquei aí para você a nossa já conhecida tempestade de ideias. Foi um pouquinho mais resumida, porque o professor Lúcio esmiuçou esse assunto para você. E aí eu quero que você apoie a sua argumentação nesse pilar inicial que está aparecendo aí na sua tela. Primeiro, eu digo que o problema da crise hídrica no Brasil, ela está baseado no que eu estou chamando de lógica paradoxal. Lógica paradoxal, o que é isso? Uma lógica paradoxal é aquela em que contrários que não poderiam trabalhar juntos trabalham. Então, qual é a nossa lógica aí? No Brasil, a gente tem muita água. A água sempre foi um recurso abundante no nosso território. E como a gente tem muita água, o consumo desse recurso nunca foi uma preocupação. A gente sempre pensou o seguinte: tem muito recurso, se tem muito, eu posso usar bem tranquilamente, despreocupadamente. Só que qual é o problema? Eu uso muito, mas em contrapartida eu não invisto. Então eu tenho muito consumo aliado a pouco investimento. Pouco investimento em quê? Pouco investimento em infraestrutura, pouco investimento em saneamento, pouco investimento em gestão, quando eu estou falando de recursos hídricos. Por isso que eu estou chamando isso de lógica paradoxal. Muita água, muito consumo, em contrapartida, pouco investimento. Isso só tinha como dar um resultado, que é a crise hídrica, certinho? E se eu tenho uma crise hídrica no nosso país, é claro que isso vai gerar consequências, vai gerar impactos. Os impactos eles podem ser diversos e podem atingir várias áreas. Eu selecionei aqui dois, que eu dividi em dois campos. Aqueles impactos que envolvem a água em si, e aí eu vou pensar em qualidade da água e conflitos que envolvem esse recurso. Por que eu estou falando de qualidade da água? Como a nossa lógica sempre foi a seguinte, tem muita água e a gente vai usando, a gente nunca teve uma preocupação de fato de quando não houvesse tanta água assim. Então, quando os níveis estão baixos, eu tenho ali muita proliferação de bactérias e isso torna a minha água uma água problemática, uma água que não deveria ser usada. Mas como não há outra forma, a população continua usando uma água que não está, digamos assim, no seu auge, não é uma água ideal. E, aliado a isso, eu tenho conflitos que envolvem a água. Aqui no Sudeste, isso pode ser inimaginável para a gente, mas na região Nordeste, os conflitos em torno da água são uma realidade. Principalmente porque muitos estudiosos vão dizer que, na verdade, no Nordeste, a gente não tem um problema de seca, mas sim um problema da cerca. Como assim um problema da cerca? Você já deve saber que o Nordeste ainda é uma região muito dominada pelos coronéis. Então, a água até existe, mas os coronéis cercam o lugar onde está a água e aí só pode ter acesso a ela aqueles que são os protegidos, os aliados, ou aqueles que pagam por ela. A gente tem alguns sistemas semelhantes aqui, não necessariamente envolvendo a água no Sudeste, que seria assim, mal comparando o que a gente vê na realidade da milícia. A milícia, por exemplo, ela se apossa do gás e aí você tem que pagar por ele. Ela se apossa de um serviço de TV a cabo e você tem que pagar por ele, certo? Que é o que acontece lá na região Nordeste. Então, muitas vezes eu tenho uma água que não é uma água de qualidade, porque os níveis estão baixos, e eu também tenho conflitos que envolvem esse recurso que é essencial para a vida. Esse é o primeiro ponto que eu quero que você pense em termos de efeitos. O segundo, que é claro, vai impactar toda a sociedade, é o impacto econômico. É óbvio, se eu tenho menos água, eu vou ter
menos geração de energia nas usinas hidrelétricas. E se eu tenho essa menor geração de energia, não só a minha conta de água vai ficar mais cara, como a minha conta de luz também vai ficar mais cara. Sem falar na possibilidade de esquemas de racionamento. E aí a gente vê situações em que durante uma semana você só tem água na sua casa 3, 4 dias, em que algumas horas no seu dia você não vai ter água. Então isso vai gerar um impacto econômico, principalmente para você ali que tem um negócio, tem uma lojinha, precisa da água mais do que para os seus afazeres domésticos. Certinho? Como é que a gente vai organizar isso daí antes da gente ver a contextualização e a tese? Antes de tudo, você vai me mostrar no seu D1, seu primeiro parágrafo de desenvolvimento, como é que essa lógica de muito consumo e pouco investimento gera crise hídrica. Depois você vai me falar dos impactos que se relacionam diretamente à água, os impactos na qualidade desse produto e também os conflitos que envolvem a falta desse produto. E no D3, no terceiro parágrafo de desenvolvimento, você vai falar dos impactos econômicos, principalmente para nós, cidadãos comuns, né? Essa conta de luz mais cara, conta de água mais cara, esses problemas que a gente já levantou. Vamos ver então como é que ficou a nossa contextualização e a tese? Usei para você uma contextualização diferente, não me lembro de ter usado ela aqui ainda no canal. Essa é uma contextualização cultural que faz alusão a uma música e eu escolhi a música Súplica Cearense do Rapa. Acompanhe aí comigo a leitura. Na música Súplica Cearense do Rapa, o eu lírico diz a Deus que tem seca demais, chuva não tem mais. Esses versos alimentam a ideia que imperou durante muito tempo no Brasil, a de que a falta d'água está apenas relacionada ao sobrenatural. No entanto, hoje, sabe-se que a crise hídrica brasileira é fruto de uma lógica paradoxal, cujos efeitos tendem a ser devastadores para o país. Perceba aí que, como uma introdução ideal, no primeiro momento eu apresentei o tema, dizendo que eu vou falar de crise hídrica, de falta d'água, e no segundo momento eu me posicionei, deixando claro que eu vou explicar essa lógica paradoxal e também os efeitos que nascem dessa lógica paradoxal. Beleza? Foi o que eu acabei de falar para você, então não preciso repetir. Agora é que vem o mistério. Como é que eu soluciono? Como é que eu resolvo esse problema? Foquei aí nas minhas soluções bem pontualmente aos problemas que a gente também tratou aqui. Então é claro, se eu tenho um problema de infraestrutura, o governo vai ter que atacar essa frente primeiro, resolver os problemas de infraestrutura, que é a nossa primeira solução. O governo deve investir em infraestrutura hídrica e saneamento. Então precisa melhorar as redes de abastecimento, precisa fazer com que o saneamento funcione de maneira ideal. E como é que ele vai fazer isso? Primeiro, o governo deve considerar uma visão integrada dos recursos, não só dos recursos hídricos, mas também das regiões, porque muitas vezes quando eu tenho um problema de falta d'água numa região, esse problema poderia ser suprido se houvesse uma ligação com outra região do país. Então o governo precisa atacar essa frente, precisa resolver esses problemas que são mais emergenciais. Além disso, ele tem que focar na otimização do uso, inclusive pensando naquela água de reuso, que é a água reaproveitada, né? A água que eu uso para outras atividades e depois eu posso usar para descarga, posso usar para lavar a calçada, mas também preocupando-se com o armazenamento de água, até para evitar aqueles recursos hídricos, corpos hídricos que estão muito baixos e que vão gerar aquela qualidade indevida da água de que nós falamos, certo? Como segundo ponto, o governo ele também deve investir, isso ainda é papel do governo, investir em parceria com todos os órgãos gestores dos recursos hídricos. Então, de certa forma, isso está ligado ao primeiro tópico.
deve ser uma visão integrada. Eu não posso pensar o Sudeste isoladamente, eu não posso pensar o Norte isoladamente, eu preciso pensar em um país. E para fazer isso, eu tenho que implantar um conceito de segurança hídrica e um conceito de avaliação de riscos. Hoje no Brasil, a gente trata a crise. O que a gente está propondo aqui é tratar os riscos, é avaliar quando é que a gente está próximo ao caos e aí já tentar resolver esse problema antes que ele de fato ocorra. Tranquilo? O governo deve fazer o seu papel? É óbvio, mas nós, como população, também devemos fazer o nosso. Mas a gente só pode fazer o nosso papel se nós formos conscientizados, educados. Quem é que pode fazer isso? Um bom agente para resolver esse problema é a mídia. A mídia pode, junto com o governo, promover essas campanhas de conscientização, inclusive através de uma ficção engajada, colocar esse problema da falta d'água dentro de uma novela, dentro de uma série, para que o cidadão possa enxergar por que é um problema e por que ele deve contribuir para que esse problema não se alastre, não seja pior. Então, fechar lá minha torneirinha, demorar menos no banho, perfeito? Então é isso. Se você gostou da nossa aula de hoje, já larga o seu like. Se você ainda não se inscreveu é porque você é bobão e cara de mamão, então se inscreve aqui, clica nesse vermelhão. E se você ainda não viu as nossas outras aulas, dá uma olhadinha aí na nossa playlist, tá bom? Um beijo e até a próxima!